Bom, vocês já viram essa tela, é uma listagem simples, a gente vai entrar aqui no sistema, vou montar essa tela principal. Quando o cara entra, vai entrar aqui no To-Do, que é a lista de atividades que ele fez diárias, né? Então, deixa eu compartilhar aqui o Google Editor. Bom, como é que eu estruturei aqui? Eu criei uma pastinha app só para a gente, dentro de API, aqui no projeto Zona Extrema, só para a gente fazer ele na mão. Vou passar por cima de algumas coisas que a gente já viu, vou focar só no React aqui, certo? Então, como é que eu estruturei? Bom, eu montei uma página principal chamada root, né? Componente root. Vou colar direto no div que está aqui no body, que vai ser o start da nossa aplicação. Não estou usando nenhuma outra biblioteca, só React aí, certo? Essa listagem eu vou chamar de um arquivo aqui, list, que eu criei. Vou passar aqui um componente chamado de activities. E eu posso iniciar o estado dele, passar propriedades para o construtor diretamente do activities, ou fazer outra abordagem inicializando no próprio componente. Vamos começar passando um construtor. Explicar aqui um pouco sobre como é que funciona o componente do React. Bom, usando a API do ES6, normalmente você vai estender um component, né? O ES6 vai ficar para outro Hangout. Faz de conta que todo mundo conhece, quem estiver assistindo já sabe então eu vou pular esses conceitos aí. Então, a gente vai construir uma classe que estende esse componente do React. E ele precisa obrigatoriamente sobrescrever o método render, que é onde você vai montar o HTML, só que a gente não pensa em HTML quando está programando em React. Então, vamos falar de view, certo? Então, onde você vai montar a view do seu componente. Essa view... Bom, essa view vai utilizar um cara chamado JSX, que traz a tag, o modelo de tag, para dentro do JavaScript. Então, o que acontece? Você pode, ao invés de programar como em outros frameworks, no exemplo do Angular 2, você usa uma notação chamada component, e vai montar o template, né, como um HTML, no caso, passa um JSON aqui, template, e vai desenhar um HTML como string. Você vai ficar desenhando o teu HTML como string para interpolar. Aqui você traz o HTML, os objetos do HTML são transformados em componentes, em objetos nativos da linguagem. Então, aqui, usando um editor que tem algum plugin que entende isso, você vai conseguir escrever normalmente, completando, abrindo a tag, fechando a tag, e ter a validação e sem ter aquela impressão de sujeira, né, de string, estar concatenando string. Então, como é que funciona? Se você tem uma classe chamada home, como é o caso aqui, ou uma function, tem outro cara aqui chamada home, que é a classe que eu estruturei como o modelo que todo mundo vai importar. Se você tem uma classe dessa, como é que o React vai instanciar para você? Na mão, você faria algo assim, né? Home igual a
new home, passando os argumentos como, por exemplo, activities, passando um JSON aqui, activities, recebendo aqui, initial state, por exemplo. Então, ele vai fazer isso para você, entendendo a sintaxe de tag. Ele pega esse construtor home, então ele sabe que a tag tem uma function, uma class, como um construtor, e os atributos, as propriedades que você passar aqui, vão ser passados para um atributo no construtor chamado props. Então, eu posso fazer só activities, igual a, que eu passo initial state. Aqui dentro do template, vamos assim dizer, né, da parte do return, dentro do JSX, você tem que interpolar as propriedades usando chave. Então, ele vai traduzir isso aqui para algo como se fosse aqui. Estivesse instanciando na mão. Só que bem mais, vamos dizer, HTMLizado, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos iniciar o estado dessa home, passando activities state, só que qual é o mecanismo aqui inteligente? Aliás, não é na home, desculpa. Isso aqui é no activities. Então, qual é o mecanismo aqui inteligente? A gente vai instanciar home e passar tudo que tiver dentro da tag home, vai como filho desse construtor home, certo? Então, tem uma propriedade chamada shields, todos esses caras são renderizados, são criados, instanciados e vão ser passados para esse home. Pessoal, não estou vendo as mensagens, se alguém estiver escrevendo, certo? Daqui a pouco eu paro e dou uma olhada se tem alguma coisa no chat. Desabilitei aqui para não ficar dando eco. Bom, então essa home vai ser renderizada nesse ponto da tua view, do teu componente de view, e os filhos, você posiciona tudo que você passar. Aqui no caso eu estou usando um layout com base no framework Material Design, né? E estruturando a página com a toolbar, e nessa posição vai ter o corpo, o conteúdo da minha aplicação, onde a parte lógica vai ficar aqui. Então, todos os filhos que são passados lá são renderizados nessa posição. Certo? Então, basicamente, você tem que estender component e reescrever render. E ir desenhando, uma sintaxe parecida com HTML, a estrutura da tua página. E quando você quer usar uma extensão de template, você usa esse mecanismo. Coloca todo mundo que é alterável como filho de um template maior. No caso, o home aqui é a estrutura de toolbar, de footer para todo mundo. Então, é só posicionar os filhos que passarem em home no local que você quer que eles sejam renderizados. Certo? Isso React puro. Não estamos vendo nenhuma outra biblioteca. Então, eu vou renderizar home e essa lista de activities vai ser posicionada dentro daquela div, lá no home, e vai ser renderizado no app. Certo? Usando o React DOM. Essa lista, o que é que eu tenho que fazer nela? Então, vou só importar aqui. Então, sempre eu tenho que importar o React. Tem um mecanismo para não precisar fazer isso, certo? Tem algumas boas práticas para você estender e não precisar sempre estar importando o React. Mas eu vou fazer bem by the book aqui, explicando passo a passo como montar o cara na mão. Então, a gente vai importar o React. Vamos definir a nossa classe. Então, vou dar um export aqui para importar fácil,
certo? No export default, eu importar esse arquivo, vai importar essa classe. Essa classe, por ser um componente que estende React, então ele tem que ter pelo menos um render, é isso? Então tem que ter um render. Tá lentão, culpem um Adalto aí. Esse render tem que ter um return. Então, basicamente, turma, React é só isso. A minha lista, basicamente, só precisa ter isso. Eu vou montar ela dentro de uma estrutura, utilizando o CSS do Material Design. Então, vou botar aqui uma div, usando o layout content mais um namespace meu, e montar a lista de cada item, né, cada item aqui nessa posição. Então, basicamente, o meu componente só precisa isso. Antes do return, eu tenho só que montar quem são esses itens. Você pode fazer com let, mas é uma boa prática fazer com const. Ou seja, dentro dessa estrutura, eu vou montar a variável itens, e aqui, no React puro, sem biblioteca, o que é que o pessoal recomenda? Que você manipule. Os pais manipulam os filhos, ou seja, o componente app ou home manipula o list via props, uma propriedade chamada props, que é passada no constructor. Mas React puro, o pessoal recomenda que você trabalhe sempre com state. Então, o pai manipula os props, então no constructor ele vai passar os props, como foi o caso lá, e o que tiver que alterar os dados desse list, mas o próprio list, se tiver alteração, no caso aqui, a gente vai listar, a gente vai fazer uma busca no via Ajax para listar os itens, né, de activities. Então, aqui no caso, eu vou fazer, já que eu estou passando aqui no estado inicial via props, o pai está passando no estado inicial aqui, ou seja, vai ter no props vai ter uma variável chamada activities, e dentro da activities vai ter um array onde vão ficar os dados, chamado data. Então, esse cara aqui vai ter props, que é uma propriedade que é sempre preenchida no construtor, ou seja, quem instanciar esse list no construtor dele vai passar uma propriedade chamada props, e eu sei que vai ter activities vai ter uma variável data, porque eu defini ali. Essa variável data, eu vou fazer um map aqui para uma função que eu vou chamar aqui de thisMapActive, função do próprio componente, certo? Bom, então eu tenho uma função aqui chamada thisMapActivity, que ela nada mais, nada menos é só montar o template de outro, usando outro componente aqui, que eu criei, chamado Activity, que é um detalhamento de um item daquela lista. Certo? Vamos só importar o cara agora.
Ok. Bom, sem utilizar nenhuma biblioteca como o Redux, ou para gerenciar os dados, nenhuma estratégia de Flux, a gente tem que entender um pouco do ciclo de vida aqui, para entender como é que a gente vai buscar os dados via Ajax. O próprio componente vai fazer a busca. Então, existem, para cada etapa de renderização do componente, de criação dele, tem alguma função que é executada antes e depois. Então, por exemplo, quando ele é renderizado, depois que ele é renderizado, tem um cara chamado component.getMount, que se eu sobrescrever, ele vai ser executado imediatamente depois de renderizar. Então, como eu separei um estado inicial, passei via constructor, né, um estado inicial zerado, aqui o que é que vai acontecer? Ele vai renderizar com item vazio, e nessa posição não vai ter nada, porque o array vai estar vazio, ele já entende que não tem o que se fazer aqui. O map vai retornar, não vai ser executado porque vai estar vazio, o itens vai ser um array vazio e ele não faz nada. Aí no componente de mount, o que é que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer um Ajax na mão, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar uma biblioteca chamada fetch, que vai fazer uma busca de Ajax. Eu estou usando o isomorphic fetch, que ele vai fazer uma busca, se for no server-side, ele usa uma outra estratégia, se for no client-side, ele vai via Ajax. Ele já se resolve aí. Então, vou usar o fetch no /activities, ele vai retornar um promise, certo? Ele vai retornar uma promise, e essa promise, ela vai me dar a função que eu passar aqui, no sucesso, ele vai me dar um response que tem várias propriedades lá. Eu vou usar já a sintaxe de S6 para economizar aqui, certo? Então, ele vai me devolver um response, e no corpo dele, o que é que eu vou devolver? Eu vou fazer um response.json, um método que passeia esse cara assíncrono também, e me devolve também um promise. E esse promise, o que é que eu vou fazer? Eu vou executar uma função minha que vai atualizar aquela listagem. A flash list, por exemplo. E vou programar essa função refresh list. Bom, tem uma boa prática no React, que quando você cria um componente, você tem que sobrescrever o constructor. Chamar o super para executar o que ele tem que fazer no components e fazer um bind de todas as funções que você está redefinindo aqui. Então, como eu vou fazer um refresh list, o que acontece? Quando o React renderiza, esse refresh list, apesar de estar no des da instância, ele não está no des quando ele vai gerar essa closure aqui, ó. Então, aqui dentro, se você tentar acessar o des desse cara, se eu tentar em qualquer momento acessar des.refreshlist, vai dar um erro. Nessa posição aqui também, ou seja, no des do component.getMount, quando ele for executar, essa função não faz parte do escopo da instância. Então, é aconselhável que, sempre que você tem um componente, você refaz o bind dele. Então, você pode fazer des.refreshlist, né? Igual a des. Engraçado, aqui no constructor você encontra ele. Mas depois na execução, não tem mais escopo. Se vocês tiverem curiosidade,
podem olhar, depois eu vou colar aqui um link explicando sobre isso aí, certo? Eu quero fazer uma apresentação rápida, não vai dar tempo de a gente falar cada detalhe. E assim eu tenho o desrefresh list executando no contexto de des, né, ou seja, da própria instância em qualquer lugar. Se você estiver usando o Babel com stage 0, que eu recomendo, inclusive está nas configurações aqui desse projeto, já está configurado o package com todas as dependências, vai estar vinculado no vídeo, inclusive quem está assistindo aqui já tem, né? Pronto, já tá com todas as dependências, todas as configurações. Então, vocês podem olhar aí depois no package e no .babel.rc, certo? Vou voltar aqui para o list. Bom, se você estiver usando... Se você estiver usando o stage 0 já com a proposta de um atalho, existe uma proposta para o S7 de um atalho para esse bind aqui. Você pode usar essa sintaxe também. Cortei aqui sem querer. Ele faz a mesma coisa, só para economia de código. Certo? Esse dois pontos, ele faz aquele bind automático. Então isso aqui funciona também, é a mesma coisa. Se eu não quisesse ter passado, utilizar via props, eu poderia ter usado o state aqui direto, né? Então, poderia ter configurado aqui também o state. E se eu não quiser utilizar o stage inicial passando por aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso utilizar, que é uma boa prática também, muita gente recomenda, quando você está trabalhando. Quando você está trabalhando com React, sempre definir o prop types e o default props na classe. Então, como é que a gente faria aqui? Se eu chamei esse cara de list, posso passar aqui prop types. Esse prop types é uma validação, ele já vai dar um erro se não validar o tipo que é passado no constructor. Então você tem esse namespace, valida o tipo. Mas aí você pode passar o default props, passar já essa configuração inicial por aqui. Qual a diferença para o outro? Se o pai manipular a listagem, por exemplo, quando você entra na página que o pai manipula a listagem, ele já vai trazer alguma coisa, então inicializa via constructor, como a gente fez inicialmente. Se não, se sempre vai começar vazio e você vai fazer um Ajax, então inicializa via o default props mesmo, certo? E no S7, como você está usando o Babel e já tem algumas coisas do S7, então você pode fazer melhor, usar a sintaxe do S7, trazer esses caras lá para
dentro da classe. Isso aqui não funciona para o S6, certo? Eu recomendo deixar sempre o S6 mais possível que consiga, mas você pode fazer isso, vai funcionar de boa, usando o Babel com stage 0. Ele já tem essa API para o S7. Então, você não precisa distanciar da classe, você pode trazer aqui para dentro, ele vira uma propriedade estática da própria classe. Certo? Se é inicializador, esses inicializadores só funcionarão no S7, não é do S6. Beleza? Bom, então, como é que eu vou fazer aqui no meu refresh list? Eu tinha mostrado para vocês um curso que usando o force update, né? Aqui eu poderia fazer algo bem grosseiro. Quando ele passar a listagem aqui, vou chamar aqui o refresh list, vou chamar de list. Então, quando ele passar o cara aqui, eu poderia pegar this.props.activities.data e substituir esse cara direto, né? Isso é uma forma bem grosseira, certo? E chamar o this.force. Atualizei e chamo o force update, ele vai executar novamente o render e vai atualizar. Só que ele não vai chamar o componente did mount, né? Porque o objeto já está montado. Ou seja, o teu componente, o teu HTML, o teu virtual DOM, que é uma estrutura que o React mantém, ele já está montado. O que você vai fazer é atualizar o teu template, vamos assim dizer, né? A área de view desse componente. Então, na hora que tu chama o force update, ele não vai chamar mais o componente did mount, os métodos, tem o will mount também, antes de ser montado. Ele não vai chamar mais esse estágio de montagem. Isso aqui é só na primeira vez que o componente é instanciado e é colado dentro de outra estrutura. Então, ele só vai renderizar, executar isso aqui novamente. Certo? Bom, seguindo a estratégia de state, ou seja, isso aqui a gente está trabalhando com os props, né? Então, para não fazer algo grosseiro assim, ou seja, atualizar, cadê a nossa função de refresh list? Atualizar esse cara, ou seja, quando o Ajax vier, um response é mandado, eu passo com um refresh list, e esse refresh list atualiza a listagem. Isso aqui já estava pronto, certo? Só que de forma grosseira. Eu posso trabalhar com state, que fica bem mais viável, certo? Então, no meu refresh list, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um this.set state. Eu deixo o React trabalhar. Eu vou alterar o estado dele, ou seja, eu vou entrar no mindset do React, ao invés de estar alterando as props, que as props elas são indicadas para os pais ou uma estrutura externa atualizando esse componente. Como é o próprio componente, teoricamente, que está se atualizando aqui, ou seja, ele está indo via Ajax buscar um cara direto, é interessante que ele só indique para o React que atualizou o estado dele. Então, ao invés de fazer aquele force update, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou alterar o estado dele, usando o setState. Existe uma função que está deprecated, que é o setProps, certo? Mas tu não consegue mais usar. Essa estrutura está deprecated. Para passar essa visão, né, de que quem altera as propriedades é sempre o pai do componente, e não ele mesmo.
Então, dando set state aqui, ele vai disparar algumas funções do próprio React, certo? E vai entrar um outro método que você pode sobrescrever, chamado show component update. Esse cara aqui vai te passar o next props, que são os props que vão ser atualizados no componente, esse next state. Ou seja, o estado que você disse para ele que ele se encontrará agora. Então, por default, esse show de componente update sempre retorna true. Eu vou retornar true de novo, que esse retorno true indica para toda a árvore a partir dele que deve verificar a atualização, certo? Então, ele só está dizendo aqui, esse deve o componente atualizar, mas é como se fosse uma pergunta. E o React, se ele retornar true, vai rodar o render novamente. Então, eu posso pegar aqui no Next Props. Eu sei que tem, pela estrutura inicial, o editor está lá então, pela estrutura inicial, eu sei que tem aqui um activities.data, e como eu sei que eu vou, se vier alguma coisa via Ajax ali, der sucesso, eu vou só substituir o valor, e vai estar nesse next state, o estado, imediatamente quando eu faço um set state. Então, eu sei também que tem um activities, que está logo ali em cima, ponto data. Então, só substituo uma coisa pela outra, certo? Ok? E atualizo esse cara. Bom, basicamente, turma, o React é isso. Não tem muito mistério. Você tem um ciclo de vida, você pode olhar lá na documentação dele, são poucos métodos também, tem alguns tutoriais aí, gráficos que mostram tipo uma árvore de execução, mas você precisa sobrescrever um render do componente, dar um return no template, o template usando a sintaxe JSX, e entender o ciclo de vida aqui. A gente pode melhorar, partindo para o mindset do React, de que se não é o pai que está passando as propriedades, ao invés de trabalhar com o props, eu posso trabalhar, já que é o próprio list que está se atualizando, eu posso trabalhar só com o state. Então, ó, o pai não está passando nada para activities. Vou fazer aqui, eu vou trocar essa abordagem. Então, no lugar de usar aqui props, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o state, certo? Então, ele sempre vai pegar do state, vai fazer o map activities, certo? Que está aqui. Eu não preciso, já que eu estou trabalhando com state, eu não vou precisar mais do show component, porque eu não vou substituir. Component did mount continua a mesma coisa, chama o refresh list, e o refresh list atualiza o state diretamente. Então, só vou ter que inicializar agora o state. Então, o default props, como eu não tenho mais, né? Não estou manipulando ele. Tenho só aqui o prototypes aqui. Eu nem precisaria mais, porque eu não estou manipulando o props diretamente. Então, só tinha aqui
inicializar o state. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Sintaxe do sintaxe do ES7 também, certo? Uma variável da instância, state, que vai receber activities. Esse cara recebe também um JSON, data, array vazio. Então, inicializo o state, o estado desse componente. No construto, eu só preciso ter o refresh list. Tem um detalhe também, já que eu estou usando S7, eu posso fazer esse refresh list usando a mesma estrutura de definição de variável da instância aqui dentro da classe, certo? Refresh list. E usando um fetch arrow function. Então, vou passar o list aqui. Na verdade, como só tem um argumento, né, precisa disso, né? Aqui eu posso pegar esse cara passar para cá. O que é que está acontecendo aqui? Eu tenho outra abordagem que eu posso fazer isso. Em qualquer local, se eu passar aqui no construto, se eu passar um refresh list, essa function ele vai criar uma closure que sempre dentro de todas as closures, se eu fizer isso, esse fetch arrow function, ele sempre dentro das closures vai encontrar o des da instância que ela foi definida. Então, é como se eu tivesse, lembra daquela sintaxe antiga, chamando a função, definindo a função e chamando ela novamente. O arrow function, chama de fetch arrow function, ele sempre tem esse escopo, ou seja, ele sempre tem um bind automático aonde ele foi definido. Então, esse refresh list não precisa fazer o bind na mão, ele é reconhecido em qualquer local aqui dentro do componente. Então, usando a sintaxe do S7, eu posso ter isso aqui, já dentro da classe, eu não vou precisar de nenhuma dessas abordagens. Certo? Então, só teria o constructor, já que o constructor não faz nada, se não só chamar o pai, então, posso tirar ele. E observe que meu componente, usando o S7, vai ficar bem mais simples, né? Então, uma variável da instância chamada state, já no estado inicial aqui, definido. Uma variável, um método chamado refresh list, na verdade, uma variável da instância refresh list, que vai receber uma arrow function. O método mapActive e o componente de mount só para ir buscar via Ajax. Então, você vê com o React, fica bem simples. Se você não for usar nenhuma biblioteca para definir o fluxo de dados da sua aplicação, você não tem também muita complexidade aqui. Simplesmente você pode fazer um Ajax na mão. Só que não é o indicado, porque aqui é um exemplo bem simples. Simplesmente é um componente onde ele busca uma listagem e atualiza essa listagem. Então, ele é muito simples. No mundo real, a gente vai ter interações entre componentes, né? Então, na hora que tem interações entre componentes, um componente precisa encontrar o outro ou definir o estado do outro. É nessa hora que o bicho aperta. Por isso que é interessante uma estratégia de fluxo e de
de qualquer outro mecanismo, né? Uma biblioteca para fazer isso. Ó, deixa eu só ver aqui se teve alguma pergunta. Senão a gente encerra e marca já um próximo aí para... A gente marca um próximo sobre o React. Só um instantinho aqui. Vamos ver, esse cara, nunca tinha usado esse cara aqui. Me perdoem aí a nubice. Talvez tenha até algum atalho aí mais rápido, mas não achei não. O Hangouts está matando. E aparentemente ninguém conseguiu ver o código, né? Bom, eu acredito que ninguém conseguiu ver direito. Vou encerrar aqui, turma. Vou ver se o vídeo ficou salvo para assistir depois, certo? E vou ver outra ferramenta, porque o Hangouts aqui realmente deu complicação, até porque eu sou noob mesmo. Beleza, turma? Então a gente marca o próximo aí lá no Slack. Valeu!